Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Eu, professora Mara, aqui, naquele nosso encontro quinzenal, vim para mais uma aula de Educação Física com a professora Juliana. Presente. Ah, você chegou? Cheguei. Chegou? Presente. Tô aqui, gente. Tudo bem com vocês? Voltamos, né? Engraçado que às vezes, assim, eu tô lá na aula de tecnologia, o pessoal fala, cadê a aula de Educação Física? Tá aqui, gente. É que uma semana vocês têm tecnologia, uma semana tem Educação Física no médio. Beleza? Eu falo no médio porque no fundamental é diferente. No fundamental são todas as semanas as aulas. E aí no médio a gente tem quinzenal. E no médio é arte também que dá aquela, que a gente divide, né? E a gente divide aí também uma semana tecnologia, uma semana educação física. Então semana que vem eu volto com tecnologia e vamos para mais uma aula. A aula de hoje é bem legal, porque faz a gente pensar no sentido individual e coletivo. Então, nós vamos falar de saúde individual e saúde coletiva. Habilidade, dona Mara? Opa, hoje temos duas habilidades. A primeira, diferenciar saúde individual de saúde coletiva. E a segunda, identificar a relação entre condições socioeconômicas e acesso a programas e espaços para exercitação física. Bem, aí já dá para dar uma luz do que a gente vai encontrar hoje, né, Mara? Direcionamento da aula. Né? Na aula passada, nós estávamos na quadra, lembra, Mara? Tava com saudade da quadra, né, minha filha? A gente também tava, né? Estávamos. Mas essa aula de hoje tem um pouco a ver com a aula de 15 dias atrás, aquela lá da quadra, né? Então, vamos ver os objetivos e a gente vai fazer a retomada da aula de 15 dias atrás. Dá vontade de falar da aula, da aula passada, mesmo que seja 15 dias atrás, né, galera? Objetivos da aula: identificar os conceitos de saúde coletiva e saúde individual, reforçar a diferença entre atividade física e exercício físico e realizar uma análise sobre a prática de atividade física. Então é isso aí que a gente tem como objetivo na nossa aula de hoje. Combinado? Então vamos lá. Como eu falei, a gente teve a aula passada sobre exercício físico e atividade física, lembra? Beleza. Para quem não lembra o que é a diferença de um para o outro e para quem perdeu essa aula e não assistiu no YouTube, a gente trouxe aí uma atividade do caderno do aluno para a gente fazer aqui junto, né? Então a gente vai falando e vocês vão responder ali. Antes de mais nada, dá uma olhadinha na tela de vocês aí que está falando sobre exercício físico e atividade física. Então, a gente tem aí, exercício físico é uma forma de atividade física planejada, estruturada, orientada, que objetiva a melhora de alguns componentes da aptidão física, do condicionamento físico relacionado à saúde. Então, a palavra planejada tem que ficar muito fixa na cabeça de vocês referente ao exercício físico. A atividade física, por sua vez, é todo movimento voluntário produzido pela musculatura esquelética, resultando num gasto calórico acima dos níveis de repouso, caracterizado por atividades cotidianas, esportes e exercícios. Então, beleza. Decora isso, gente. Eu sempre, para decorar tudo, eu faço, tipo, ligações, sabe? Então, eu sempre, exercício planejado, atividade física não. Então, tudo que aquilo que eu planejo é um exercício. Então, se eu virar e falar assim, gente, me dá aí uma vassoura que eu vou varrer aqui, não estava planejado, agora, né? Agora, se eu falar, olha, deu o meu horário da minha aula de dança, 2h50 é o horário da aula de dança. Aí sim, é um exercício físico. Combinado? Mara, vamos ver se eles entenderam mesmo. Sim, só para a gente, né, ler aqui as saudações. Muitos deram boa tarde, falaram presente. Eu também falei presente. Você falou presente. O professor Evandro disse que esse é um ótimo tema. O Gabriel gostou muito da última aula, então fala que foi muito boa. E é isso aí, então. Boa tarde para vocês, presente também. Boa! Vamos lá. Então, vamos aí na nosso exercício, nossa atividade, que está no caderno do aluno de vocês, na página 114.
Número 1. Respondam aqui para a Promara, número 1 e número 2, beleza? Na mesma resposta, número 1, aí você responde se é atividade física ou se é exercício físico. Ok? Então, a gente vai caracterizar se é a frase que eu vou ler é referente à atividade física ou ao exercício físico. Beleza? Então, vamos lá. Fernanda mora a 1 quilômetro da escola. Vai caminhando lentamente todos os dias. Durante seu percurso, encontra com os amigos. Isso é atividade física ou exercício físico? 2. Juliana, eu, no caso. Você? Não, estava lá no caderno do aluno, Juliana. Tá. Já. Achando que é você. Eu não vou, não. Juliana vai ao parque todos os dias. Caminha por 3 quilômetros numa velocidade média e constante. Seu objetivo agora é começar a correr. E para isso, tem intercalado sua caminhada com corridas. Então, eu vou dar, assim, 1 minutinho aí para vocês responderem. Atividade física ou exercício físico? Já! Então, estamos aqui com várias respostas. Vamos lá, Ju. A Maria Vitória colocou a 1 atividade física e a 2 exercício físico. Assim também foi a Adriele. Espera um pouquinho, vamos lá. A Ismaela também com essa mesma resposta. O Richard, a Vitória, o Guilherme, o Luiz Felipe. E poucos falaram o contrário, bem pouquinhos mesmo. Então, beleza. Então, vocês acertaram, né, gente? A 1, né, é a atividade física e a 2, porque a Juliana, ela vai no parque e ela anda aquele percurso e aquele tempo determinado. Então, é um exercício físico. Eu acho que 1 minuto foi muito. Foi muito, né, Ju? 30 segundos? Sim. Porque senão a gente não vai conseguir terminar a aula hoje, Mara. Ou então a gente vai conversando e vai ficando, né? Porque eles agora têm que colocar 3, 4 e 5. Gente, agora é 3, 4, 5, viu? Se liga. Mas vocês são espertos, são ligeirinhos. Vamos lá. Gabriel, que é meu filho, adora nadar. Sempre que volta da escola, se o clima estiver agradável, entra na piscina. 4. Fabiano faz musculação na academia todos os dias, intercalando o seu treino. Tórax, membros superiores e membros inferiores, glúteos e abdômen. 5. Débora ajuda sua mãe com afazeres de casa. Mora no 4º andar e seu prédio não tem elevador. Por isso, todos sobem e descem as escadas. 30 segundos aí para vocês responderem as 3. Beijo! Ju, a resposta da 3 é atividade, a da 4 exercício e a 5 atividade, porque assim, a maioria colocou essa resposta. A Camila, até os professores e as professoras Simone, a Beatriz, a Jennifer, o João Vitor. Então, assim, a maioria falou isso. Então, certinho. Vamos lá. Gente, vocês estão sabidos, hein? Oi, então chique demais. Exatamente isso. A 3, atividade física, 4, exercício físico e 5, atividade física. Últimas questões aí na telinha para vocês.
Silvana ama dançar. Não perde um final de semana para sair e dançar muito. Essa sou eu, acho. Agora não, na quarentena não. Hugo quer ser jogador profissional de voleibol, sendo que hoje representa a equipe de sua cidade e treina todos os dias com foco no seu objetivo. Vamos lá, 30 segundos e a gente já volta. Bem, vamos conferir aqui. A professora Jane colocou atividade física e exercício físico, então, para os 6 e 7. E eu vou falar esses que também colocaram aqui, tá, Ju? Na mesma sequência. E responderam atividade física e exercício físico. Então, a Giovana participando, Moisés, a Gisele, a Verena, a Migda, deixa eu ver, a Cíntia, o Micael, a professora Maria... Todos colocaram nessa sequência, atividade e exercício. E aí? Nossa, eles arrasam, Não, né? arrasaram. Arrasaram. Assim, 6, a mesma coisa, e 7. Vamos lá. Isso. E assim, ó, eu adoro quando os professores estão aí conosco. Sim, também. professores. É super legal, super importante, eu super Claro. valorizo, porque a gente tá junto, não esqueçam disso. Estamos juntos aqui para continuar ensinando, levando conhecimento para os alunos e mostrando que a educação física também é muito importante, né? Então, vocês acertaram. Atividade física e exercício físico. Beleza? Muito bem. Então, depois que a gente lembrou, agora a gente começa a aula. Começa, né? Agora vamos começar Com a aula. o tema de hoje. E aí, assim, ó, primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa pirâmide de atividade física. Dá uma olhadinha aí, ó. Então, ela parece com aquela pirâmide alimentar. Porém, ela é de atividade física. Então, ela tem aí... Dá uma olhadinha nos desenhos. Lá em cima tem gente sentadinha no computador. No meio tem umas pessoas fazendo alguns exercícios mais localizados, abdominal, agachamento. Aí ali no terceiro tem gente dançando, correndo, nadando, jogando bola. E por último, lá embaixo, subindo escada, andando de bicicleta, brincando com a família, andando com o cachorro, patinando, que a Mara jura que patina. Gente, eu tô querendo ver isso, viu? E varrendo a casa. Beleza? Deram uma olhada? Mediante a essa pirâmide, a gente vai fazer uma atividade, tá bom? Que eu quero, às vezes, gente, a gente tenta fazer atividades para vocês darem as respostas pra gente. E essa é uma delas. Então, eu tenho 4 perguntas. Eu vou pedir para vocês darem um print, tirarem uma foto, porque depois eu vou voltar com a imagem da pirâmide para que vocês possam responder essas questões. Então, 1, analisando o seu dia a dia, você encontra-se em que pilar? 2, no pilar de exercícios aeróbicos, quais são as atividades e as recomendações? 3, para quem se encontra no topo da pirâmide, qual é a recomendação? Então, aquele lá primeirinho que estava sentado lá no computador. 4, após analisar e verificar a pirâmide, qual é a sua conclusão em relação às suas práticas diárias? Tiraram print, copiaram não dá tempo, mas tirar o print e tirar foto dá, beleza? Então, agora, eu vou deixar 2 minutos, porque são 4 questões. Gente, pode responder na mesma, porque eu sei que vocês têm um limite diário, tá? Então, eu vou deixar a imagem aí pra vocês bonitinha da pirâmide e vocês vão responder pra gente as 4 questões. A gente já volta.
Opa! Antes das respostas deles diretamente a essa pirâmide, eu vou dizer para a professora Angelina que eu concordo contigo. Ela adorou a ressignificação da ideia da pirâmide. Fica bem, essa questão visual, ela é muito bacana e fácil de entender, né, Eu fico feliz, vocês fazem ideia, porque eu falei pra Mara, eu liguei pra Mara na hora que eu tava montando, eu falei, Mara, eu inventei de fazer um negócio aqui que tá me dando trabalho, porque a gente não tem imagens assim que a gente pode pegar de tudo quanto é lugar, né? E aí, cada quadradinho desse, cada imagem dessa, gente, eu tive que pegar de algum lugar, cortar, recortar, eu desenhei lá, deu um trabalho, então eu fico muito lisonjeada de verdade, Isso aí, eu também achei muito interessante. A professora Maria curte muitas aulas, diz parabéns a todos os profissionais da área. A professora Darcy pede para dar um alô lá para a turma do Natércia. Então, alunos do nono ano e ela falou do nono, porque eu acho que ela dá aula para o nono, mas eles não estão vendo agora. Da primeira série do nono, a gente dá na quinta. Isso, então da primeira série um beijo para vocês e a gente depois fala com os do nono dela, tá? E vamos lá para as respostas então. Ju, olha só. A Rihanna, ela colocou 1 no topo. Ela está. Então, peraí. Então eu vou te fazer a pergunta e você responde. Ó. Vamos lá. Eu acho que eu vou ler por. Deixa eu ler por aqui, que daí lá fica a tela, que se precisar a gente mostra a tela. Isso, vamos lá. Analisando o seu dia a dia, você encontra-se em que pilar? Então, no primeiro, aquele que fica sentado. Rihanna, desculpa, ela está no topo. Tá. Fica sentada, mexendo no celular e sentada no sofá e no computador. Tá. A 2. Ela colocou abdominais. A 2, no pilar de exercícios aeróbicos, quais atividades e recomendações? Isso ela aí. Ela colocou abdominais. Perfeito. Tá. Na 3, para quem se encontra no topo da pirâmide, qual é a recomendação? Descer para baixo, ela ainda colocou pleonasmo. Foi um pleonasmo, mas eu entendi. Né? Então, fazer as atividades de baixo, né? Do segundo, do terceiro e do quarto pilar, eu entendi, isso, meu amor. Se organizar para ir para baixo. Isso! Ela especificou bem, achei bem bacana. Bonitinha. Aqui. Isso. E na 4, após analisar e verificar a pirâmide, qual é a sua conclusão em relação às suas práticas diárias? Então, que ela também precisa se reorganizar, né? Para estar ali na parte de baixo da pirâmide. Tá. Foi isso que ela colocou aqui. Vamos lá, Laura. Vamos mais uma aluna? Vamos. Então, ela colocou que ela está na 1. Na primeira. Tá. Ela pratica exercício físico. Tá, então ela... 3 vezes na semana e dança todos os dias. Legal. Legal, gente. Então, essa pirâmide nos mostra o que nós deveríamos fazer. Então, tá aqui a explicação da pirâmide. No primeiro lá, se chama inatividade. Então, a gente deve se manter o menor tempo possível durante a nossa semana, o menor tempo possível nesse topinho aí. Tá difícil, né, Mara? Então, não tá fácil pra ninguém isso, né? Precisamos rever, né, essa questão desse passar menos tempo aí. Na segunda, são exercícios de força e flexibilidade. A gente deve fazer de 2 a 3 vezes por semana. Tá? No terceiro, são exercícios aeróbicos, de 3 a 5 vezes por semana. Então, aí eu já tinha dito o que era, dançar, correr, nadar, jogar alguma coisa. Então, de 3 a 5 vezes na semana. E a de baixo, lá embaixo, assim, ó, atividades do dia a dia. Então, todos os dias. Então, sem aquele negócio de falar assim, já andei com um cachorro ontem, hoje eu não posso mais. Né, Mara? Com certeza. Tem que ser todos os dias. Tentar, pelo menos, né, fazer alguma dessas todos os dias, ou então intercalar aí com as atividades que são, às vezes, de obrigação. Né? Gente, esse é o mundo ideal. É igual a pirâmide alimentar, o quanto você tem que comer de chocolate, você não precisa deixar nada. A gente não tá falando que você tem que parar de ficar sentado no sofá assistindo televisão. A gente só tem que ponderar e organizar o que a gente deve fazer ou não. Fácil não é, né? É mais fácil estar aqui falando, né? Agora, pôr em prática. E aí, desafio vocês aí de casa. E os professores também, porque eu sei que a gente está trabalhando muito e às vezes a gente esquece de cuidar da gente. Pensem nisso, viu, meus amores? Vamos lá. Saúde. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Gente, isso é uma lei.
tá? É a Lei 8.080 de 19/9/1990. Eu botei a cola aqui porque eu não ia decorar mesmo, gente, então eu falo a verdade. Então, a gente pensa que a saúde só entra aquela questão, tô saudável porque eu não tô com febre, porque eu não tô tossindo. Não. Entra a questão de dinheiro, entra a questão de saneamento básico, de moradia. Tudo isso está relacionado à saúde e é lei que deveriam fazer para todos, né? Deveria ser igual para todos, né, Mara? É para que todos tivessem, né, essas condições e... Mas é melhor a gente não entrar nessa área. Não, vamos lá. É melhor a gente deixar pra lá, né, gente? É melhor, deixa quieto. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Existe uma lei e nem sempre ela é cumprida. Vocês não concordam? Então, beleza. Saúde individual. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que está tão sendo falada, e a gente fez essa citação na aula passada, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não somente a ausência de doenças e enfermidades. A promoção da saúde individual se faz por meio da adoção de estilo de vida saudável, do desenvolvimento de aptidões e capacidades individuais, da produção de um ambiente saudável. Então, eu fiz questão de reforçar isso. Essa definição da Organização Mundial da Saúde, referente à questão da saúde sobre cada um, e a questão individual. Então, a minha saúde pessoal depende de mim. Então, assim, o que eu como, o que eu pratico de atividade. Mara, faz uma dieta aí, corre todo dia que eu vou ficar magrinha. Pode isso? Não dá, né? Então, se todo mundo aqui do estúdio correr, eu vou ficar magrinha? Então, não. Né? Vamos lá, vamos pensar nisso, que cada um tem que fazer a sua parte na questão individual, certo? Fatores importantes para uma vida saudável. Durma bem, alimente-se bem, pratique atividade física, beba água, ocupe a mente com pensamentos favoráveis e positivos, divirta-se, tenha metas de vida, estude ou trabalhe, sonhe e sorria. Eu acho que isso aí, gente, descreve tudo que a gente pode fazer para ter uma vida saudável, para ser um indivíduo individualmente falando saudável. E aí, meu Deus do céu. Ai. Eu tô quietinha, de dedo levantado, porque eu quero falar. Eu sou comportada. Então, você está falando essa questão, né, do estudar ou trabalhar dessas questões individuais. Aí eu estava lendo, o Lucas colocou, ele faz academia, treina futebol, terça, e colocou os dias. E aí tem uma aluna, deixa eu pegar o nomezinho dela aqui, a Vitória, ela colocou, na maioria do tempo eu estudo. Então, eu me encontro na pirâmide 1. Então, assim, também tem as... Né? Mas aí que tá, ótimo, eu não tô falando que a gente não tem que estudar. A gente precisa estudar, mas a gente precisa também estar saudável para conseguir estudar. Então, a gente tem que conseguir conciliar as coisas. Não adianta eu falar, eu vou ficar 24 horas estudando. Não vai ser bom para você. Tudo em excesso, não é, professora? É nisso que essa interação dessa aluna foi importante para que a gente coloque aí. Então, estudar, ele é fundamental, claro, nós vamos focar nisso a vida inteira que você nos até hoje. Que nós estamos aqui, né, para preparar as aulas. A gente estuda assim como os professores de vocês. Então, claro, o nosso incentivo aos estudos vai ser eterno. Né? Eu comecei lá com os meus alunos no primeiro ano, termino com eles adultos falando, e terminou de estudar? Não terminou, continua. E tudo isso tem que estar numa balança, porque nada em excesso, né? Então, assim, a gente tem que ter um momento para tudo, para cuidar da alimentação, porque às vezes eu me vejo estudando e falo assim, opa, tenho que me alimentar. Exato, a gente esquece às vezes, né? Isso. Até mesmo trabalhando, os professores vão saber. Gente, eu não comi ainda, eu tenho que fazer. Isso. Mas é mais ou menos isso. Só que é fundamental você ter um pouquinho de cada um desses itens aí que a gente falou. Então, assim, divertir-se faz parte. Nossa, inclusive, e faz bem, né, Ju? Inclusive, a gente sempre fala isso, né? A educação física já é uma coisa que é mais alegre, né? Que a gente tem a possibilidade de ir pra quadra, na prática, assim, né? Nos dias normais, é uma situação mais alegre, né? Então, a gente usa essa alegria para levar conhecimento para vocês.
E aqui, nós, eu e a Mara, também a gente sempre brinca, sempre se diverte, sempre fala alguma coisa doida, né? Meio doido. Exatamente isso. Para que vocês entendam que a gente não precisa... Olá, tudo bem? Agora vamos falar sobre saúde individual. Nossa, fatores... até eu ia falar assim, ai... Quem é essa? Não, tipo, quem é essa doida falando? E isso, a gente tenta... o pessoal que tá aqui do estúdio não deixa mentir sozinho. Nós somos isso aqui. E a gente trouxe para aqui, para frente das câmeras, quem são a professora Juliana e a Mara, para levar conhecimento para vocês. Nem por isso a gente não está falando uma coisa séria, brincando, conversando. Não é não, Mara? Isso. Então tá. Eu coloquei 2 minutos, mas eu vou deixar só 1 minuto, tá? Você se considera um indivíduo saudável? Por quê? Não quero sim ou não, hein? Povinho, povão, Ju, todo mundo. Vamos pedir para eles focarem nas respostas, não ficarem colocando o telefone. Então, os professores acabaram nos ajudando muito, né? Eles estão falando, pessoal, não fica se expondo, pondo o número. Ok, vamos às respostas. Já teve uma aula de tecnologia falando sobre isso, Mara. Tá bom? Do perigo. E já tivemos situações de relato de gente que sofreu algumas consequências por conta de divulgação do número. E aí a gente precisou fechar o chat. Então, se tinha alguém com algum apontamento bem interessante, a gente acabou perdendo, né? A gente vai ter que trazer a foca do fundamental. Vamos trazer a foca na educação física. No fundamental a gente trouxe. No fundamental a gente tem 2 personagens. Pro médio a gente não achou que não cabia, porque vocês já são grandões e não ia gostar. Mas se quiserem, a gente traz. A gente tem a capinha do celular, que é o unicórnio, que é a Jujuba. E a gente tem uma foca, pra falar foca na aula, alunos. Foca na aula. Um ursinho de pelúcia. Então, então minuto. Vamos lá. Vamos lá. Então, várias respostas, assim, relacionadas à questão da alimentação. Então, eles foram pontuando, tá? Então, vamos lá. Jaqueline colocou, não porque me alimento mal e não faço nenhum exercício. Gente, assim, ó, a primeira coisa que eu gostaria de falar, eu até sentei pra ficar mais descansada, põe de novo a imagem da pergunta na tela. Esse senhor me representaria hoje. E você tava 2 dias pra estar com essa boia, né? Tipo, é a minha cara, esse Flamingo e eu gritando, pulando na piscina. Essa imagem é como eu gostaria de estar agora e ele me representa. Falado isso, vamos lá. Como foi mesmo? Não, porque eu me alimento mal e não faço nenhum exercício. Primeiro passo você já deu, reconhecer. Agora, o que vamos fazer para mudar? Aí a Giovana também colocou a mesma, ela só mudou a frase. Não, porque não me alimento bem e não faço exercício. Então, você está vendo que a relação de alimentação e prática de exercícios, ela está bem ali, né? Bem marcada. Deixa eu perdi aqui. Você viu que eles sabem, né, Mara? Eles sabem que eles precisam. Precisam. Ó, a Daiane colocou, sim, pois estou bem mentalmente quanto fisicamente. Então, legal. Também tem essa questão, né, a Laiane, não, porque em algumas áreas dos slides eu não me encaixo. Então, ela continuou fazendo referência à pirâmide, eu acredito. Gustavo Maia, sim, ajudo com as tarefas de casa e ando com o cachorro, que são práticas de atividades. E você viu como a pirâmide marcou? Isso. Às vezes a gente vem aqui e explica pra vocês a pirâmide não entra tanto. Gente, eu sou muito assim. Quando eu tô montando a aula, eu penso assim, o que seria mais fácil pra eu aprender?
De que maneira, né? Então, aí a gente vai e combina. Mara, dessa maneira aqui, tá bom? Você tá entendendo? Juliana, dessa maneira, você entende? Então, se uma entende o que a outra tá fazendo, é mais fácil a gente passar para vocês. Isso. É perfeito. Temos os professores também. A professora Cláudia colocou assim, ó, eu me considero ativa sim, sempre fiz atividade, isso. E essa questão da educação física, às vezes, né, o professor de educação física, ele tem que fazer. Claro, nós temos essa concepção, então a gente realmente busca, mas de repente a gente entrou naquelas condições que a gente nem tempo tem. Então precisamos organizar as nossas coisas. E olha, não é legal, professora. Eu vou falar nós, que daí eu vou incluir eu e a Mara aí nesse precisamos nos organizar, né? Porque às vezes a gente fica, não, eu preciso isso, preciso aquilo, e acabou. E ainda mais tem filho, marido, enfim, né, gente? Sim, tá todo sim. mundo no mesmo barco. Por mais que, por exemplo, eu tenha, né, a minha rotina de treinar, de fazer atividade, às vezes eu não consigo cumpri-la. Porque eu tenho outras coisas, né, para fazer. Mas vamos lá. O João colocou que sim, ele pratica exercício, ele joga também futebol. Aí o Gustavo falou, agora eu dei uma relaxada e parei com os exercícios na pandemia. Então tá na hora de começar a pensar, né, de reestruturar essa parada aí, né? Que a gente vai fazer? Gente, a pandemia mexeu com todo mundo, né? Eu ouço gente falando, engordei tantos quilos, emagreci tantos quilos. É fato, mas tá bom, é a realidade. O que a gente vai fazer? Né? Então vamos até falaram de dieta, viu? Aqui, mas é legal, gente, essa questão de dieta, de você procurar se alimentar da forma correta, não é, Ju? Isso. Tá? Nada de extremos, não. Vamos nos alimentar no tempo certo, na quantidade certa. Tomando cuidado sempre. Isso aí. Bora pra saúde coletiva, Mara? Vamos falar de saúde coletiva, então? Porque então, assim, nossa aula voa, né? Nossa, nem fale. Olha para aquele relógio e me dá desespero. Saúde coletiva está vinculada à eficácia da sociedade em garantir a implantação, quase não saiu, de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida, ao desenvolvimento da capacidade de analisar criticamente a realidade e promover a transformação positiva dos fatores determinantes das condições de saúde. Então, se a gente está falando de saúde coletiva, a gente está falando de algo para todos, né? Onde, geralmente, a gente tem aí o poder público, os governantes, que devem se preocupar com esse coletivo, né? Então, a pandemia não é algo coletivo, né? Não é algo individual. Cada um tem o direito de se cuidar e o dever. Mas, a partir do momento que eu não me cuido, eu ponho em risco as pessoas que estão ao meu redor. Então, é algo coletivo também, né? Então, aí engloba a questão da gente ter lazer gratuitamente, a questão da gente ter um hospital bom, né, gratuito, uma educação de qualidade. Então, tudo isso está dentro de uma saúde coletiva. Sabe por quê? Dá uma olhadinha aí nos índices que analisam se um país, se um estado, se um município é saudável coletivamente. O índice de envelhecimento. Então, se as pessoas ficam, né, aí acabam morrendo mais velhas, é um bom índice, né? Quanto mais a gente vive, melhor. Taxa de fecundidade, taxa de natalidade, mortalidade por idade, esperança de vida ao nascer, esperança de vida aos 60 anos de idade, mortalidade por infecção, mortalidade por causas desconhecidas, mortalidade por tipo de doença e mortalidade por doenças transmissíveis. Então, hoje a gente não tem uma saúde coletiva, Mara, com essa pandemia. Então, e mundial, né? E mundial. E mundial. E assim, dentro desse contexto, a gente traz a questão crítica, que vocês já podem fazer. Né? Na aula ontem do nono, não foi, Mara, que a gente falou? Na aula do nono de ontem, a gente conversou muito com eles a respeito de locais públicos para fazer a atividade, né? Então, citaram algumas pracinhas, citaram algumas coisas e falaram que muitos falaram que estavam abandonados. E aí a gente trabalhou com eles essa questão de pensar no que poderíamos fazer para que não ficasse mais abandonado. E aí é muito fácil a gente virar e falar, eu não tenho um dia, eu não tenho o que fazer, eu não faço atividade física porque eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Pera lá, né? Vamos com calma. A gente sabe que o que é dado gratuitamente talvez não esteja sendo tão bom. Mas
a gente pode fazer a nossa parte para melhorar, não pode, Mara? Com certeza. E a discussão, ela é boa, não é? Essa reflexão, então, tá abandonado? Porque às vezes a gente ouve mesmo, né? Ai, eu não vou ali porque tá abandonado, mas eu, enquanto cidadão, né? Qual é a minha ação nesse lugar? Como que eu me porto? Né? Eu colaboro, então eu também auxilio para que o ambiente seja saudável, eu tenha vontade, a comunidade tenha vontade de estar ali. Né? E aí, pensando nisso, a gente queria conversar e saber um pouquinho aí de vocês. Então, vamos conversar. Quais são os espaços para a prática de atividade física ao seu redor? Diz aí, ó, eu botei 2 minutos, mas vamos deixar só 1 minuto porque a aula tá acabando. Nossa, um minutinho. Acabando, não. Diz aí pra gente quais são os espaços para a prática de atividade física que você tem disponível. Variações nas respostas, então vamos lá. Ana Beatriz colocou parque, a Ellen colocou praça, Nicolas, quadra, a Michele, pista de skate. Então foi repetido praça e um outro novo, né? A Luana colocou academia, aí a Ismaela, quintal, praça. Rua do Condomínio, disse a Maria Eduarda. Então, assim, mas teve sempre essa variação. Academia, praça, tá? Sabe que eu tô dando risada? Porque a Mara falou assim, eu falei, Mara, vou deixar aqui no meu celular os PPTs, se a gente precisa dar uma olhadinha, tá aqui. O chat você olha. Ela falou, eu duvido que você vai conseguir ficar sem olhar. Não, você olhou, que eu sei. Tô aqui olhando. Né? Eu vou embora, gente, porque ela olha também. Não, nós duas vamos embora, meu amor. Então, por isso nós que eu vou. duas. E só que assim, olha, antes de ir embora, eu queria assim fazer um agradecimento, meu nome da Mara, eu assim, a quantidade de alunos que tem mandado mensagem no Instagram aí pra gente, fechadinho, a gente não tá dando conta nem de responder todo mundo. Professores, diretoria de ensino, eu participei de uma TPC da diretoria de ensino de Barretos. O Tiago de São José dos Campos fez uma entrevista onde tinha um vídeo de alunos, assim, eu, Juliana, assim como a professora Mara, a gente não tem palavras para agradecer e principalmente, abre o chat, por favor, Tati. Já tá aberto. No meu tá fechado. No meu tá fechado. E principalmente agradecer o carinho que vocês têm. Então tem uns coraçõezinhos aí pra vocês. Tem corações pra eles e nós temos que fazer coração também, E Ju. eu quero que vocês mandem corações aí pra quem gostou. E tem o QR Code. QR Code, coração, QR beijo. Code primeiro, ó, tem um monte de coração subindo aqui que eu amo. Eu já tô preparada, né? lá. Então, 13, avalia 12. a sua aula. Eu tenho 12 segundos, eu vou tirar um print dos corações porque eu quero. Já tô pronta. A Mara vai fazendo. Calma aí, beijo, tchau. Tchau, Beijo, gente. tchau. Até daqui a 15 dias. Olá, pessoal. Atenção, alunos, pais e responsáveis e professores da Rede Pública Estadual de Educação. Hoje eu estou aqui para dar um recado muito importante para vocês. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está planejando o retorno às aulas presenciais. Tudo está sendo feito de acordo com a realidade de cada município, respeitando a autonomia das prefeituras locais. Na primeira quinzena de setembro,
As escolas das regiões com 28 dias consecutivos na fase amarela já tiveram a opção de retomar as atividades presenciais, mas só com a recuperação e o reforço escolar. A partir de 7 de outubro, é a vez do ensino médio e EJA voltarem às aulas presenciais, também de forma opcional. É importante retomar primeiro o ensino médio e a EJA, porque elas são as mais afetadas pela evasão escolar. E a gente precisa combater isso, certo? A terceira etapa da retomada segura da educação será no dia 3 de novembro, com as aulas do ensino fundamental. Tem um detalhe muito importante. Em todas as fases da retomada, a ocupação máxima é de até 20% dos alunos e todas as escolas que optarem pela retomada vão receber equipamentos de higienização. Assim, a gente garante a segurança de todos os alunos e professores em sala de aula. E podem ficar tranquilos que mesmo depois que todas as etapas voltarem, o reforço escolar e a recuperação ainda vão continuar acontecendo. Com esse plano de retorno seguro e gradual, a gente consegue aos poucos acolher todos os estudantes de volta à escola, retomando também o convívio social que é tão importante para o aprendizado e para toda a vida dos estudantes. Lembrando que a volta às aulas presenciais em todas as etapas de ensino, tanto na rede pública como na rede privada, não é obrigatória. E todas as escolas que escolherem voltar terão que apresentar um plano de retorno às suas diretorias de ensino e, claro, seguir os protocolos sanitários de segurança. Tem mais uma coisinha. As aulas aqui do Centro de Mídias vão continuar, mesmo com o retorno opcional das atividades presenciais. Seguindo todas essas orientações, com responsabilidade e cuidados, aos poucos vamos retomando as atividades, respeitando a segurança e os limites de cada família, aluno e professor. Estamos aqui para garantir que ninguém fique para trás.